Olá, minhas lindas, minhas maravilhosas, minhas princesas. Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Papo Calcinha, o podcast feito por mulheres mais amado do Brasil. E o episódio de hoje é parceria paga com a Connect. Há mais de 12 anos no mercado. É uma internet diferenciada, porque ela tem um atendimento humanizado e tem ultra velocidade. Hoje eu estou aqui na companhia dessa mulher linda, maravilhosa. Ela é linda assim por fora, minha gente, mas se vocês pudessem ver a beleza da alma dessa mulher, por dentro ela consegue ser mais bonita do que por fora. Para quem conhece intimamente, Rebeca, seja muito bem-vinda ao podcast Papo Calcinha. É uma honra ter sua companhia aqui hoje. Obrigada, Verlaine. Eu que me surpreendi com seu convite e me sinto honrada de estar aqui. E já lhe agradeço pelas palavras, viu? Você me deixa encabulada, mas eu recebo. É verdade. A demonstração de amor, Rebeca, tá na Ah, sutileza. Sutileza em servir, sutileza em tornar vivo e real o que era antes só um projeto, um sonho. E você, pra mim, é uma demonstração de amor, porque você é essa pessoa que tem essa sutileza e conseguiu tornar o que era sonho, o que era só um projeto, numa realidade. E hoje eu te convidei, te chamei pra gente falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse sonho que é o Mulheres com Propósito. amém. Esse projeto lindo. É... E o episódio de hoje é especial, porque vai falar sobre Posto. propósitos. Propósito, gente, significa intenção, designo, aquilo que busca alcançar, um intuito. Você já pensou qual é o seu propósito? Eu trouxe a Rebeca aqui para nos ajudar com esse tema. Ela tem um projeto lindo, como eu já falei, Mulheres com Propósito. E como foi que ele surgiu, Rebeca? Esse sonho que você conseguiu tornar realidade? Amém, né? É, pode errar, pode. Pode errar à vontade. Tá, eu tenho que dar boa tarde, bom dia, boa noite, alguma coisa assim. Só o que você quiser falar. É, e eu olho só pra ti, né? Se você quiser olhar, tipo, para Ah, falar com as mulheres, aí você olha para lá. pois é, porque eu te vi olhando pra lá. Como Eu eu não... olho para lá, ó. Ah, e eu pra Sempre que você ali. quiser falar com as mulheres, você olha para lá. Tá, entendi agora. E aí eu tenho que dar boa tarde, boa noite, alguma coisa Se assim? você quiser, pode dar. O quê? Boa Boa tarde. tarde, É, boa noite, bom dia. tá certo. Lá, tipo assim, quando eu for soltar, não vai ter se é dia, se é Não, noite. tá ótimo. Então pronto, então vamos lá. Amém. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. E você também, Verlaine, maravilhosa. Eu tenho que honrar, né? Essa princesa também de Jesus que Deus colocou na minha vida. Eu costumo sempre falar, né, um pouquinho das coisas que Deus faz. E Deus é um Deus de detalhes. E por o Deus ser um Deus de detalhes, eu tô aqui hoje. Sabe, eu deixo ele conduzir a minha vida e não é em vão esse convite de eu estar aqui, né? Como você mesma disse, esse projeto é um sonho. Esse projeto realmente ele saiu assim sabe quando você olha lá atrás e você acha que nunca vai alcançar, Uhum. mas quando você começa a fazer tudo assim certo, buscando realmente o seu propósito, as coisas vão fluindo e as coisas vão acontecendo. E foi assim como se tornou Mulheres com Propósito. Uhum. A gente começou em orações com apenas 9 mulheres lá na minha casa. Eu e a minha irmã, a Tiane, a gente conversando, vamos chamar mulheres para a gente cada vez mais levar a palavra de Deus. Nós temos que ser hoje intencionais, Uhum. né? Eu costumo muito falar para ela também falar para mim, para a gente mover, sabe? Momentos intencionais mesmo de oração, momentos que a pessoa realmente conheça quem Deus é, né? E a partir desse momento a gente conversou com a nossa pastora, a pastora Alessandra, e ela disse assim: vamos começar a fazer uma célula lá na sua casa. A pastora Alessandra A- tá desde o começo. Desde o começo. A pastora Alessandra está desde o começo. Ela chegou, a gente estava na fazenda, um final de semana só nós três, e a gente conversando e tudo, e a gente falando dos nossos projetos, o que é que a gente queria e tudo. E Vevé foi muito engraçado, porque
a pastora, ela como se ela já conhecesse eu e a Tiane há muito tempo, Aham. sabe? E a gente foi conversando, foi fluindo e as coisas iam acontecendo e a gente ficava surpresa as coisas que Deus ia, né, usando ela para falar com a gente. Aham. Até que chegou nesse momento que a gente marcou, chamamos, né, apenas algumas amigas próximas nossas e foram 9 mulheres. E aí começamos lá em casa em 2020, né? Foi no meio da pandemia e tudo. E aí começou em janeiro de 2020. E aí foi ficando, e até que esse projeto foi se estendendo e muitas mulheres queriam participar, Uhum. e até chegou um ponto que não cabia mais lá em casa, né? Já eram 20, 30, 50 E mulheres. agora? E agora, o que é que a gente vai fazer? E aí a Tiane disse, Rebeca, a gente não tem mais como estar recebendo nas nossas casas, né? Porque é muita gente, não Aham. dá. Vamos ver algum local, né? Vamos ver algum canto que tenha uma estrutura para a gente receber essas mulheres. E eu disse, vamos, é para já, né? E a gente sempre em oração, né? E Deus sempre abrindo as portas, né? Onde quer que a gente ia, quando a gente sabe que as coisas são de Deus, as coisas vão acontecendo, elas fluem, né? Naturalmente. Uhum. E aí eu fui atrás de alguns espaços. Até que eu consegui um espaço que é do meu tio e da minha tia no Rio Mar, na Febracis. E aí tem um auditório lá que cabe bastante mulheres. E aí Uhum. eu cheguei, eu digo, gente, conversei, dá pra ser aqui e tudo. E aí começou a ser lá. E a partir de todo mês, a gente começou a fazer as orações lá. Depois de um tempo, a gente chegou e disse assim, eu quero fazer uma conferência, Uhum. né? Eu quero abranger isso aqui, não ser só uma oração de 1, 2 horas, né? E aí a gente começou a contactar também pastores, né? Pregadores, pessoas que, né? Conhecedoras da Bíblia, pessoas que a gente admira. E aí a gente chamou o pessoal do Moriá, Aham. né? Que é da Estância Paraíso. Não sei se todos vocês conhecem, mas é um canto que vocês precisam conhecer, sabe? Anotem aí, Estância Paraíso. Tem muitos programas. Uhum. Vevé, não sei se você já conhece Ainda não também. tive essa chance e Pois, e Vevé, essa oportunidade, eu faço mas. questão de lhe acompanhar quando você Oba! decidir ir, porque é algo assim realmente transformador, né? Desde 2016 a gente conhece a Estância e a gente todo ano, né, não para de ir lá, todo ano que dá, é como se fosse uma renovação, sabe? Uma restauração, um renovo. Eu Aham. acho que a gente pode usar essa E palavra. tem datas programadas ou. Lá na estância, tem vários programas. Então, o Moriá, ele tem de 15 em 15 dias lá na estância, que fica em Belo Horizonte, e tem de 15 em 15 dias em várias cidades no Brasil. Uhum. Então, você também tem a opção de fazer na sua cidade, dependendo de onde ele estiver, ou de 15 em 15 dias sempre tem lá na Lá. estância. E tem outros programas que tem uma vez no mês, 2 vezes no ano, mas o Moriá, que eu digo para vocês que é o start, né, que é o primeiro para a pessoa que quer buscar, né, cada vez mais esse propósito, que quer cada vez mais entender o que é que Deus quer de nós, eu acho que é o primeiro passo, né? Então, de 15 em Uhum. 15 dias ele sempre tem. E aí, como a gente tem, né, essa proximidade com eles, com a pastora Débora, pastora Deise, pastora Zenete, a gente convidou eles para virem aqui, toda a equipe do Moriá, para a gente fazer um Moriá em Fortaleza da Mulheres com Propósito, né? E aí foi onde eles aceitaram e a gente fez em agosto de 2021 no Marina Park Hotel, que foi assim um evento que foi no meio da pandemia. Nós estávamos cheios de regras, né? Não podíamos botar Sim. muitas pessoas, tinha regra de afastar, né, de permissão de Distância. distância, exatamente. E aí, mas eu sei que quando Deus bota a mão, tudo flui. E aí era para 150 mulheres, acabou sendo para 200. E. E aí foi a primeira vez que eu subi no palco também, a primeira vez assim, né, que a gente fica Aham. meio, mas assim, mais uma vez, quando Deus está no controle, tudo flui, tudo flui. E aí foi onde aí foram 3 dias, foram 6, sábado e domingo, Aham. e aí a gente fez a primeira conferência. E aí esse projeto foi tomando forma, continuamos com as orações mensais, foi um sucesso, né, esse Mulheres, essa nossa primeira edição. E aí continuamos com eles mensalmente, na Febracis, no auditório, muitas mulheres perguntando, às vezes quando a gente deixava né, de falar, olha, vai ser tal, Rebeca, quando é? E perguntava para minhas amigas, e não vai ter? Aí eu digo, não, gente, vai, porque às vezes eu avisava muito em cima da hora. E aí eu sei que fizemos a segunda conferência ano passado, no Mareiro Hotel também, que foi uma bênção, que a gente já chamou outros pregadores, né, e outros preletores também, que foi assim, céu na terra, sabe? Foi muito, muita bênção. E
a gente depois continuou com as orações e agora a gente também teve uma nova instrução de Deus de levar o Mulheres com Propósito para o Brasil, né? E nós vamos ter agora no dia 11 de março a nossa primeira conferência em São Paulo, que vai Que ser bênção. bênção. Então, estou Vai. muito feliz com tudo isso que Deus está fazendo. Assim, eu posso dizer para vocês que esse é um dos meus principais propósitos de vida, é levar a palavra Sim. de Deus para toda criatura. E aí a gente tem falado dos teus sonhos, dos que são os sonhos de Deus também, É. para a sua vida e para a vida de outras mulheres que são e serão alcançadas através Amém. desse sonho. E eu acabei não te perguntando quem é você. Tá certo. Então, quem é a Rebeca? Vamos lá. Eu sou Rebeca Leal Bastos, casada para sempre com Bruno Bastos. Sou mãe de 2 filhos, da Tina, que tem 9 anos, e do Henrique, que tem 11 anos, que são minhas preciosidades, né? Que eu agradeço a Deus pela minha família. Eu sou formada em publicidade, trabalhei muitos anos com o meu pai, né, na empresa, na LDB Transportes, e em 2021 para 2022, eu resolvi sair para montar meu próprio negócio. E hoje eu sou empresária, né, no ramo de moda. Eu e a Tiane também, né, essa minha irmã que também tá junto comigo no Mulheres com Propósito, e a gente é sócia na Torb, que é uma empresa que também é mais um sonho que saiu do papel. Quantos sonhos realizados? Não é verdade? Então, falando em sonho e propósito, por que que é tão importante ter um propósito? E ser intencional quando se tem um sonho, né? Quando você se descobre ali no meio desse sonho, por que que é tão importante, Rebeca? Meta e propósito é a mesma coisa? Não, eu penso que é diferente, sabe? Porque Hum, assim, eu acho que muitas pessoas perguntam, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? Né? E sim, tudo. Então eu acho que isso é uma pergunta milionária, que todo sim, mundo queria que essa perguntinha tivesse na ponta da boca, né? Assim, na sim. ponta da língua. Porém, eu acho que você não tem que pensar e focar nessa pergunta. Qual é o seu propósito? Eu acho que você tem que fazer as coisas de propósito, Sim, né? Como eu falei aqui no começo, eu acho que a gente tem que ser intencional, né? A sim, gente tem que fazer o nosso melhor hoje, né? A gente tem que fazer o correto hoje, a gente tem que buscar as coisas certas hoje, né? Para a gente cada vez mais estar pertinho de Deus e para cada vez mais a gente estar, na verdade, fazendo essas coisas, e quem acaba vindo atrás de você é o seu propósito, né? Porque como eu acabei de falar aqui, eu acho que nós todos, né? Todo mundo tem um propósito em comum, eu costumo falar, que é falar da palavra de Deus. Eu sigo muito a Bíblia, né? Eu sigo muito o que está lá escrito, né? Não é muitas vezes aqui eu falando, não é o que a Rebeca acha, é o que está na palavra. aham, E na Bíblia fala que nós todos temos que ser imagem e semelhança de Jesus. E quando nós somos imagem e semelhança de Jesus, a gente precisa estar sempre olhando para Ele, porque eu acho que sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. E quando a gente está olhando para ele, a gente cada vez mais está se enchendo do Espírito Santo e cada vez mais ele vai falando com a gente, nos mostrando qual é realmente esse propósito, né? Então, quando nós estamos nesse caminho, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, fazendo tudo que agrada a Deus e não aos homens, esse propósito acaba chegando. Então, de tudo que aconteceu na minha vida hoje, né, o que está acontecendo, de sonhos, de muitas mudanças, é realmente, né, o meu caminhar, né, de obediência mesmo a Jesus, que as coisas vão acontecendo. E o meu propósito vai me achando, e eu vou achando ele, e a gente vai se alinhando, e as coisas vão sendo feitas de acordo com a vontade dele, né? Boa, perfeita e agradável. sim. Porque às vezes a gente está em meio a tantas dificuldades e Verdade. tá ali imerso numa situação que não sabe nem, não consegue nem pensar no É, que vai acontecer amanhã. Imagina pensar, ai, qual é o meu propósito, né? E se imaginar ou se ver de uma maneira que Jesus nos vê, exatamente. né? Especial. E quem nunca viveu um momento, né, que a gente poderia classificar como estação na vida que ficou meio perdido. É, Então, basicamente, pelo que eu entendi que você falou, para meio que você encontrar o seu propósito, é, você tem que deixar ele te encontrar. você tem que estar nos caminhos, né, do Senhor, fazendo. E ser É, intencional nesse sentido de ler a palavra isso.
de Deus e seguir a palavra de Deus, confiar Confiar, em exatamente. Deus, Essa palavra-chave. que aí os caminhos. E obedecer, né? Outra coisa que eu falo muito também é a questão das bênçãos, né? Às vezes, né, a nossa mente, ela é, né, um turbilhão assim de pensamentos, palavras negativas, então a gente tem que sempre estar atento ali a controlar esses nossos pensamentos, né? Nós temos o poder sobre a nossa mente, né? Na palavra diz que a gente tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, às vezes as pessoas costumam falar, porque não deu certo. Peraí, vamos parar aqui um pouquinho para pensar, porque muita coisa também é culpa nossa, né? Então a gente tem que parar para pensar e seguir assim. O que é que realmente eu preciso fazer? O que é que realmente eu vou estar obedecendo? O que é que realmente aqui eu vou agradar a Deus, né? Porque as pessoas às vezes querem procurar Deus só em momentos difíceis, Sim, mas Deus ele é o nosso melhor amigo, sabe? Eu falo isso para todo mundo. Você tem que ter Deus como seu melhor amigo, porque Deus, ele é um Deus que está com você na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, na sua casa, no seu lazer, nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos em secreto. Então, Deus, ele está com você para toda hora e ele responde tudo que você precisa, ele responde tudo que você quer, né? Então, quando você leva Deus como seu melhor amigo e traz ele para dentro da sua casa, as coisas vão fluindo mais rápido. E é só obediência que eu falo, você nunca vai achar um propósito seu fazendo coisas erradas, você nunca vai achar um propósito desobedecendo a Deus ou num trabalho ou numa família, né? Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeita, tô longe de ser. Porém, eu acho que cada dia que passa, a gente tem que tornar uma pessoa melhor, né? Então é isso que os caminhos do Senhor, né, nos leva. Perfeição só Jesus. Mas eu acho que cada vez mais que a gente caminhar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser melhor, a gente vai estando mais perto desse propósito, né? Que é o que a gente vai achando, porque a gente tem muitos propósitos na sim, vida, né? Não é só um, né? Eu digo, um a gente tem em comum, todo mundo aqui, como eu já falei, mas cada pessoa tem o seu propósito específico, né? Tem o que Deus quer lhe usar ali para aquela área. Tem pessoas, Deus dá dons, né, para muitas pessoas, né? Então isso é muito lindo, né? Você tá aqui, né, chamando mulheres para falar um pouco da vida de cada uma. Gente, isso é maravilhoso, isso é bênção, né? Eu costumo dizer muito que a gente tem que abrir as nossas bocas, né, para mostrar quem realmente nós somos, porque Deus, né, nos quer cada vez mais parecida com Ele, fazendo a vontade dele, que às vezes nem nós mesmos acreditamos em nós. sim. E a partir do momento que a gente conhece, né, e Jesus é na sua vida, você começa a se amar. E você não começa mais a olhar para a vida do outro. Você começa a olhar para a sua vida e se amar do jeito que você é. E é incrível te ouvir falar, porque o propósito é assim, ele não É, acaba. não acaba. Tipo assim, não é uma missão e ali acabou minha missão, pronto, Exatamente. acabou meu propósito, agora eu vou. Não. Agora eu vou descansar. Tem É, até algum. É porque eu não me lembro agora não, quem é na palavra de Deus que fez não. exatamente isso. Meio que se dedicou e depois disse: não, pronto, agora eu vou descansar. Fácil, né? Depois, quem estiver assistindo que puder saber de qual é essa passagem e colocar aí pra mim. Mas tem uma pessoa na Bíblia que fez isso e meio que Deus disse: não, não era pra você descansar. Tem mais, né? Tem mais. Então, é meio que tipo assim: você alcança aquele desígnio, aquele propósito, e aí vão vir, Outros. acontecerão outros Outras demandas. chamados, outros. Verdade. E, Rebeca, você sabe que essa próxima pergunta que eu vou te fazer foi um dos fatores Hum. que me fizeram, por alguns anos, desacreditar em mim, na minha vocação. E acreditar que o que aconteceu na minha vida, hoje, né? Pensando, depois que agora que eu consegui superar, eu penso que muitas mulheres podem estar nessa fase da vida, né? Não acreditar em si próprias e estar passando por algum momento de dificuldade, como eu É. coloquei anteriormente. E essas correntes, elas são correntes de alma mesmo, né? De espírito. E o si muitas vezes está atrelado a isso. No meu caso, eu tinha muito medo. Foi um medo que brotou dentro de mim.
E eu ficava com vários questionamentos, tipo, e se eu não conseguir? E se não der certo? Hum. E se não for como eu esperava? E se eu tomar esse caminho e me arrepender? O que é que a gente faz com esse e se, Rebeca? Eu acho que isso, né, tá na mente, como eu já falei, né, de muitas pessoas. Esse e se é como diz na palavra, seja forte e corajoso. Né? Esse é um dos versículos que eu levo para a minha vida, que eu falo para os meus filhos, falo para o meu marido, seja forte e corajoso. Na palavra diz que a gente não pode ter dúvidas. Se a gente tiver dúvidas, não é de Deus. Mas quando a gente tem aquela paz que excede todo entendimento, aí realmente você pode descansar, olhar para frente e seguir, eu vou, porque quem tá mandando aqui é Deus, né? Então esse e se vem muito na nossa mente, né? Às vezes eu fico, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Uma outra coisa que eu sugiro, né, que eu indico muito, é fazer jejum e oração, porque às vezes a gente realmente fica nessa dúvida, a gente não sabe se realmente é o que Deus quer, mesmo que seja dúvida, não, mas dúvida não é de Deus, não, mas eu acho que é de Deus. Você começa a fazer um jejum e uma oração. Quanto mais pertinho de Deus você quer estar, né? Eu indico muito o jejum, né? E o jejum da sua forma, o jejum do jeito que você aguenta. Rebeca, mas como é esse jejum? Ei, fala pra gente, como é o jejum? As pessoas muito perguntam, Rebeca, mas como é esse jejum? Eu acho que, assim, cada Desculpa. pessoa tem o seu jejum específico, né? Mas, assim, eu gosto, Rebeca, fazer o jejum da palavra que tá lá em Daniel, que é o jejum realmente sem comida, né? Tem pessoas que fazem jejum de chocolate, de refrigerante, de carboidrato, enfim, eu prefiro fazer o jejum que realmente é sacrifício, né? E jejum não é só ficar sem comer, jejum é jejum de comida e oração, Sim. né? Então, a partir do momento que você tá ali no jejum e tudo, que você tá sacrificando, você tá passando, né, assim, você tá barriga, quero comer, mas você não pode, você tá ali, sacrifício, e você lembra, não, eu vou fazer uma oração. Então, é o jejum de você ficar sempre em oração e realmente ficar sem comer até onde você aguenta, né? Jesus não quer que a gente passe mal, né? Jesus não quer que a gente, mas a gente, até onde a gente aguenta. Então, geralmente, né, uma das coisas que eu mais busquei, uma das coisas também para a Torb existir, foi feito um jejum de 40 dias para saber se realmente, né, era para a gente criar nossa empresa. E tem várias coisas que a gente faz e que eu faço também, né? E esse jejum eu fiquei sem comer, acordava de até 2 da tarde, né? E buscando respostas e tendo aquela intimidade com Deus, em oração e buscando. E nesses 40 dias, Deus respondeu. Então, assim, jejum e oração são duas armas poderosas para você vencer esse e si. Esses medos que assombram É a gente. verdade. Esses medos, né? Uma coisa que eu posso falar que essa palavra medo, eu detesto que ela fique no meu vocabulário, né? Os meus filhos sabem, quando ele fala, mamãe, eu tenho medo disso. Epa, essa palavra nem entra aqui em casa. Eu falo muito isso, porque eu acho que medo, quando a gente aflora Sim. ele também aflora nas pessoas que estão com a gente, né? No nosso ambiente. E Mas ele paralisa, né? e ele paralisa. Só que eu também não posso dizer que não existe. Sim. Porque o medo também ele nos causa um freio, né? Ele também é aquele ali que nos resguarda também de fazermos algumas coisas que nós não devemos, né? Então esse medo, a gente também tem que ter muito cuidado. Até onde é prudência, né? Exatamente, até onde é prudência e aonde é Se tornou exagero, medo. onde se tornou um medo. Porque eu acho que o medo, a principal coisa que a gente não pode fazer é alimentar. Né? Uhum. Você tem que estar vencendo o medo, quebrando barreiras, sabe? Assim, você trazendo aquilo para si. Eu costumo falar que, assim, quando você para e quando você diz assim, eu vou vencer, né? A palavra tem poder. Quando eu diz, eu vou vencer esse medo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou alcançar, você pode ter certeza que você vai chegar lá. Mas se você ficar toda hora né, mentalizando, eu tenho medo, não, não vou conseguir, e pensando no negativo, aí realmente você nunca vai conseguir. Então você tem que lutar contra. Ai, Rebeca, é difícil. É, gente, é muito difícil, mas é possível, né? É possível porque aconteceu na minha vida. Eu tenho muitos testemunhos para dizer para vocês aqui como é possível. Sim. E medo existe. Nós temos que estar atentos sim ao medo, mas nós temos que estar cada vez mais lutando contra isso e, né, e falando palavras positivas, porque isso sempre vai nos ajudar para ir além.
Entendi. E se você falou sobre os seus medos e tudo, tem algum desafio assim que você possa trazer para as mulheres que estão nos assistindo, que você teve que enfrentar, que você teve medo, mas que conseguiu superar? Quando E como foi que você fez para superar? Vévé, nós todos temos, né? Nós Sim. temos muitas dificuldades, né? Nós passamos vários desafios. Quando você perguntou, né, quem eu sou, eu esqueci de falar algumas partes, né? Porque é muito fácil eu falar, eu sou a Rebeca, eu sou casada, mas eu sou uma mulher frágil, né? Eu sou uma mulher que tenho medos também, né? Sou uma mulher que a gente passa por dificuldades, né? A Rebeca também, ela tem, como é que eu posso dizer? As, as coisas da vida, né? Que a gente acha que a gente olha assim a vida de longe e não tem nada, né? Mas eu também sou forte e corajosa. Eu também tenho um Deus, né? Eu também busco essa luz de Deus para estar sempre né, vencendo a batalha dia após dia. E na igreja semana passada, o pastor falou exatamente assim: é uma batalha e uma vitória. Uma batalha e uma vitória. Então, geralmente, quando a gente está ali, né, trabalhando para Deus, fazendo as coisas certas, em obediência, né, em constância, a gente também tem batalhas, né? E essas batalhas, elas geralmente são fortes. E uma das coisas que eu mais falo é que a gente tem que se vigiar, né? Se vigiar para as armadilhas não serem postas e a gente cair. Então, quando na palavra fala vigiar e orar, é para a gente vigiar a nossa vida, porque Sim. essas batalhas elas não vão parar de vir. Essas batalhas vão estar sempre presentes, ainda mais quanto mais você caminha com Deus, né? Então essas batalhas elas estão presentes. Eu passo por bastantes dificuldades, né? Passei por bastante dificuldade também nessa transição de sair da empresa e montar uma empresa, né? A gente passei algumas dificuldades também, às vezes no casamento com o Bruno, a gente conversando e às vezes a gente não entrava em acordo, mas depois no final a gente, ai, graças a Deus, a gente tem um Deus que é maior e que a gente vigiou e deu certo e a gente conseguiu caminhar. Mas assim, é como eu falo, as batalhas sempre vão vir, mas quando a gente resiste, vem a vitória, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente não pode desistir, né? Às vezes as batalhas vêm e as pessoas querem desistir, né? Então uma das coisas que eu encorajo vocês é a não desistir, né? Essa palavra é uma coisa que não pode estar muito no nosso vocabulário, e quando Deus está no meio, você pode ir para frente, porque essa palavra desistir, ela não é a das melhores para a gente conseguir alcançar o que a gente quer. Sim, e às vezes a gente também acaba meio que olhando muito para a vida dos outros. Verdade. Não é nem no sentido de ter inveja, mas é no sentido de, a vida dela é De perfeita, se perguntar. né? Por que que só acontece comigo? É, Realmente, e aí se coloca numa posição de vitimismo mesmo, isso. e meio que passa a não lutar mais, por se achar inferior É, a outras pessoas e achar que só sua vida tem problema, só sua vida tem batalha, e meio que eu quis trazer para que caia por terra mesmo amém. todo esse questionamento. Se alguém se questiona dessa forma, que caia por terra, que saiba que todos nós enfrentamos batalhas, enfrentamos dificuldades Todos e nós. que não existe nada que você esteja passando que você não consiga superar com a ajuda de Deus, Amém, amém. É né? isso mesmo. Ah, eu costumo falar que a gente tem que, como eu falei, né, que se vigiar. E a gente tem que ter equilíbrio em tudo na vida. Então eu digo assim, vamos viver mais para os céus e menos para a terra, porque nós temos que viver o que é que Deus quer de nós, não o que os homens querem de nós. Uhum. A partir do momento que você viver uma vida pensando o que é que Deus vai achar de mim, e sem saber o que é que os outros vão achar de mim, esse é uma chavezinha para o amadurecimento, sabe? Assim, né, de um step a mais que você Deixar de se importar com a opinião de outras de outras pessoas pessoas. e apenas se perguntar o que que Deus espera de você. Exatamente, o que é que Deus espera de mim, né? Antes de eu sair de casa, eu pergunto muito, Senhor, o Senhor quer que eu vá para esse canto, para aquele? O Senhor tá comigo, né? Eu sempre faço essa pergunta,
sabe? Porque realmente é aquela questão da paz, as portas estão se abrindo, é de Deus. Então vai, né? E existe o equilíbrio, né, em tudo que você faz. Isso aqui é uma arma, Sim. né? E essa maçã, né, que vocês podem ver aqui, é uma maçã que vocês têm que ter muito cuidado. Porque quando vocês olham essa maçã aqui, o que é que lembra, né? A maçã que a Eva mordeu lá no Jardim do Éden, Nossa, eu que é o nunca início do pecado. tinha parado pra. Então Juro. hoje você tem aqui nas suas mãos tudo. Hoje você tem o seu trabalho aqui, você tem sua família aqui, você tem seu carro aqui, você tem N coisas aqui e que você não precisa mais de ninguém, né? Só que você precisa sim de pessoas, né? E você precisa de equilíbrio, porque uma das coisas quando você tá aqui, que essa maçãzinha, né, tá ali corroendo e você não tem equilíbrio, você precisa se vigiar e tá cada vez mais pisando o pé no freio, que é onde às vezes até vem um Instagram ou outras coisas. Tem pessoas que têm maturidade para ter coisas, tem pessoas que não têm maturidade para ter outras coisas. Então é esse vigiar que você tem que ter, porque se eu vou olhar um Instagram e olhar uma vida de uma pessoa e que eu vou gerar confusão com meu marido quando eu chegar em casa, ou ficar chateada porque eu não tô viajando e a cicrana tá Fulana viajando, tá. né? Então você tem que se vigiar, né? Porque você tem que olhar para sua vida e não para do outro. Aquela moça tá viajando, ela não tá, é porque ela tá perfeita, né? Mas peraí, deixa eu olhar para minha vida, deixa ela viver a vida dela, né? Então você tem que ter essa maturidade para usar todas as ferramentas que estão aqui dentro, né? Porque senão você acaba se autodestruindo, que é aquela coisa do amor, né? Eu digo, né? Eu digo e tá na palavra também que você primeiro tem que amar Deus sobre todas as coisas. Depois você tem que se amar. Porque se você não se amar, você não consegue amar o seu marido, o seu próximo, o seu namorado, né, seus amigos. Depois de você se amar, você tem que amar o seu marido, né? Depois do seu marido, os seus Seus filhos e filhos. assim por diante, né? Então Deus tem essa escala porque quando você não se ama, você não consegue gerar amor, você não consegue fazer as coisas bem feitas, você não consegue, você precisa se amar e conhecer quem é a Você Rebeca, não quem consegue transbordar do que você não tá cheio, Exatamente, então. porque a identidade, essa palavra, gente, identidade é uma palavra muito forte. E é uma palavra que vocês têm que buscar. Não é só aquela identidade que tá lá, que você tem a identidade. Ah, qual é a minha identidade? 96, nananana. Não. A sua identidade é a Raquel, a sua identidade é a Verlaine, a sua identidade é a Priscila, a sua identidade é a Charlie, a sua identidade é o João, a sua identidade é quem Deus te criou para ser, né? Então você tem que saber qual a sua real identidade, porque quando você se ama do jeito que você é, não importa se a minha roupa tá feia, não importa se eu sair de casa descabelada, não importa se eu não tenho a bolsa que é para estar na moda, importa o que Deus quer pra gente. E a partir do momento que a gente vai caminhando com Deus todo dia, a gente vai, sabe, dando valor ao que realmente precisa ser dado valor, né? Então, uma das coisas do meu propósito é: será que hoje, né, algumas pessoas já veem Jesus na vida da Rebeca, né? Uhum. Então é isso que eu quero levar, né? Assim, cada vez mais que as pessoas possam ver um pouquinho mais de Jesus dentro da minha vida, mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus defeitos, mas que sabendo, né, dizendo aqui pra você que eu quero ser cada vez mais e mais semelhança de Jesus, mesmo com os meus erros, mas que eu peça misericórdia e que aquele erro venha e que eu aprenda e que não erre mais, né? E assim por diante que Que Deus vai lindo, fazendo. Rebeca. Eu tenho É, certeza que ele vai fazer. amém, amém. Quero ser só obediente, né? Que lindo. Amém. E, Rebeca, como é que as mulheres fazem para participar do Mulheres com Propósito? Ah, é muito fácil, muito fácil. Uma das coisas que eu amo, 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 amo é falar da palavra de Deus, como, né, vocês estão vendo aqui. E o Mulheres com Propósito, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E eu acho que o canto mais fácil é através das redes sociais, né? Tem o Instagram, Mulheres com Propósitos, MCP, que lá no Instagram vocês vão acompanhar tudo, toda vida que tiver conferência, que tiver oração. Agora, como eu falei para vocês que vai ter no Brasil todo, né? A Vai ter lá gente em São vai ter em Paulo. São Paulo. Então, assim, você que é de Fortaleza,
A gente sempre vai estar fazendo orações mensais. Então, ou você olha pelo Instagram, ou você pede para participar do grupo. Pode falar Não comigo. paga nada. Não paga nada, a oração não paga nada. Você fala comigo, pode falar comigo ou no particular do meu Instagram particular ou do Mulheres com Propósito. Você dá o seu número de celular e a gente coloca num grupo de WhatsApp que a gente fica avisando. Ou através do Instagram do Mulheres com Propósito também, que lá a gente também sempre está dando todas as informações. A única coisa que é pago é o evento quando a gente faz a Sim, conferência, porque aí a gente o precisa. encontro mensal é que O não encontro é. mensal não paga nada. A gente quer, né, cada vez mais estar trazendo essa mulher, né, contemporânea de hoje, mostrando essas adversidades nos encontros mensais. E na conferência não, porque a gente, né, tem que Tem os contratar hotel, tem custos, alimentação, sim. tem, né, os pregadores que a gente traz de fora. Então, realmente é uma coisa que é um evento que ele mesmo só para ele se pagar, né? Aham. Não tem benefício nenhum. É, não de Jesus, Sim, né? Eu digo de, né, lucro financeiro. financeiro. Mas sempre é uma entrada assim com preço acessível, mas que para a gente buscar, né? Mais e mais de Deus. Muito bem, Rebeca. O nosso tempo está chegando ao fim. Ah, tão bom, né? Falar de Deus. Sim, e daria para a gente ficar aqui a tarde É toda, verdade. É que verdade. teria muito assunto ainda. Verdade. Mas falar em assunto, você lembra qual foi a segunda pergunta que eu te fiz hoje à tarde? Deixa eu ver. Não, acho que não. Me Não lembra? refresca. Eu perguntei quem era você. Ah, tá. E diante dessa pergunta, eu queria saber se você se permite se conhecer através de um novo olhar. Com certeza. Sim? Sim. Então, Rebeca, pelos meus olhos, Ah, você me inspira a me posicionar diante dos desafios, amém. não negociar com a verdade, Verdade, Senhor. mesmo que a ilusão pareça mais cômoda e atraente. Ter prioridade e propósito. Amém. Muito obrigada pelo seu sim para estar aqui conosco hoje, Eu que agradeço. participando desse momento. E eu queria perguntar se eu posso te dar um abraço. Oh, que é isso, com toda certeza, bebê. Você já tá no meu coração. Uma honra pra mim.